Olha eu aí, de volta na minha cidade, 15 anos depois. Puxa, é tão nostálgico. Como é que isso começou? Eu tava lá sozinho num bar, tomando a minha cerveja no fim do dia, quando de repente eu olhei o jornal e vi uma notícia que eu achei muito engraçada. Um zoológico da Alemanha conseguiu cruzar uma zebra com um cavalo. E isso me remeteu a uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás na minha cidade, quando eu tinha uns 11, 12 anos. E aí eu lembrei do coreto, da fachada da igreja, da escola, o homem da tuba, o Fraquito, o restaurante mais tradicional, com o seu garçom mais mal-humorado, o Pereira, o Gepeto, o único judeu ortodoxo da região. Ele adorava ficar na praça contando história para as crianças. E por fim, o Waldson, a figura mais estranha que eu já conheci. Eu comecei a reparar nele um dia que eu e meus amigos fomos pedir cerveja no Fraquito. Bom, nenhum de nós tinha idade, então a gente tirou a sorte para ver quem é que ia enfrentar o Pereira. E foi o Danilo. Ele chegou lá e pediu a cerveja todo orgulhoso pro Pereira. E claro, o Pereira xingou e falou que não ia dar. E a gente teve que se contentar com tubaína mesmo. Eis então que ele entra. Pereira, olha lá! Fanta uva com Fanta laranja, no capricho, pra mim, ok? E aquilo me impressionou profundamente. Aquele cara chegando, gritando, falando aquelas coisas, quem será ele? E aí eu reparei que todos os dias ele chegava lá e pedia a mesma coisa, Fanta uva com Fanta laranja. E as pessoas olhavam pra ele como se ele fosse louco, mas ele não estava nem aí. Algumas pessoas até se divertiam com isso. Mas o Pereira não aguentava, vinha com mau humor, xingava. E o Waldson não queria saber, misturava as duas e bebia com gosto. E todo dia era a mesma coisa. Pereira, ó, Fanta uva com Fanta laranja, hein? No capricho. E era engraçado que todo dia ele chegava com essa mesma história e o Pereira todo dia também reclamava. Parecia que eles não se cansavam de atormentar um ao outro, o Waldson pedindo a Fanta e o Pereira reclamando. Eu, na verdade, ficava intrigado. O que será que ele queria mesmo? Por que ele fazia isso? E eu ficava observando e pensando. Para eu descobrir o segredo do Waldson, eu precisei de um pequeno estímulo. O estímulo tinha nome: Camila. Um dia eu tomei coragem e chamei-a para sair, claro, com a desculpa de mostrar o Waldson para ela. E falava que ele era meio louco e pedia sempre a mesma coisa. E ela virou para mim e disse: mas e aí, você já experimentou? Vai lá ver se é bom. E aí ela me desafiou. Eu pensei. Não deve ser tão ruim assim. E lá fui eu sentado ao lado do Waldson. O Waldson não acreditou quando eu pedi Fanta uva com Fanta laranja. Ele ficou impressionado. Já o Pereira, com todo aquele bom humor, falou: mais um, não acredito. E o Waldson então começou a se abrir comigo, contar toda a história. Ele me falou assim: sabe aquele sanduíche Bauru? Pois é, foi inventado por um sujeito chamado Bauru. E ele queria fazer a mesma coisa misturando as duas Fantas. E vocês imaginem a cara do Pereira ouvindo essa papagaiada. Mas o Waldson não se conteve e começou a falar: puxa, mas é isso mesmo, esse cara aqui, esse cara que você tá vendo aqui, pois é, ele não sabe nada, ele é burro, ele não entende que aqui eu posso imortalizar o bar dele. Se essa bebida tiver o meu nome, isso aqui vai virar a coqueluche do Brasil. E o Pereira dizia: coqueluche o que? Vai se catar. Mas no fim das contas, eu tive mesmo que experimentar. Ai, era horrível. A Camila achou muito engraçado, mas aquilo era muito ruim.
E no final das contas deu certo. Camila foi a minha primeira namorada. Nós namoramos 4 meses. Foi breve, mas foi muito bonito. Mas no fim das contas, eu não estava muito convencido daquela história que o Waldson me contou. Quer dizer, poxa, um sujeito quando entra num bar, normalmente ele pede uma cerveja. Por exemplo, esse aí. Eu aposto que ele vai pedir uma cerveja. Dito e feito. E por que exatamente o Waldson fazia daquele jeito? Quer dizer, chamando tanta atenção, será que era só por causa dessa obstinação? Eu tive que ir lá conferir. E voltei então para minha cidade. O Fraquito, depois de tanto tempo, era a mesma coisa. Parece que aquele lugar tinha parado no tempo. Quem me atendeu foi um sujeito que nem parecia ter idade para beber. Comecei a conversar com ele, falar que eu era da cidade, que fazia muito tempo que eu não vinha e tal. E eis então que eu reparei... Meu Deus! Fanta Waldson no cardápio. Será que o Waldson tinha conseguido? E aí eu perguntei pra ele, escuta, desde quando isso aí tá no cardápio? E o menino falou assim, puxa, eu não sei, quando eu cheguei aqui já tava. Ele era muito novo, então ele não tinha como saber. E eu queria saber qual era a origem daquilo. E ele me disse, espera aí que eu vou chamar a dona do bar. E eu fiquei lá, nas minhas lembranças. E eis então que aparece Mônica, a filha do dono do bar. Continuava bonita. Ela se lembrou de mim. Puxa, eu era um menino de 11 anos. Mas ela ficou muito feliz em me ver novamente. E aí nos sentamos e começamos a falar sobre os velhos tempos. E ela também contou o que tinha acontecido com o bar. O pai dela tinha falecido e ela acabou tomando conta do bar. Nós conversamos a tarde toda. E então, quando ela já estava um pouco mais alegre, eu resolvi perguntar do Waldson. E aí ela me contou que, na verdade, o Waldson era apaixonado por ela. Eu me surpreendi um pouco, mas pedi para ela contar toda a história. Ela me disse que o Waldson sempre pedia para sair com ela. E claro, ela sempre recusava, afinal ele era muito estranho. Mas um dia ela aceitou, para ver se ela se livrava de uma vez por todas dele. Mas ela não sabia muito bem o que dizer. E aí ela teve uma ideia brilhante. Resolveu misturar os 2 refrigerantes, para ver se ele achava aquilo muito estranho e desistia dela. Mas, para surpresa de todos, o tiro acabou saindo pela culatra. Ele não apenas não achou estranho, como resolveu experimentar também. E parece que foi aí que o Pereira começou a implicar com o Waldson. Aí que começou o Fanta Waldson. Toda aquela história posterior nada mais era do que uma tentativa do Waldson de conquistar a Mônica, ingenuamente. Mas a grande burrada do Waldson foi ter convidado a Mônica para ir num drive-in. Naquela época, drive-in era um cinema que você entrava com um carro, mas ela não entendeu e ficou indignada. Ela se levantou e nunca mais quis falar com o Waldson. Ele, coitado, ficou desconsolado. E aí sempre voltava no bar para pedir a Fanta Waldson. E eu queria saber, onde está o Waldson agora? E aí ela me disse que ele estava vendendo cachorro quente na porta da escola. Puxa, isso eu precisava ver. Nos despedimos. E lá fui eu, procurar o Waldson. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Pois é, e cá estou eu, procurando o Waldson na porta da escola. Será que eu ainda lembro o caminho? Acho que sim. Lá chegando. Como assim? Mas não é que é o Waldson mesmo?
vendendo Fantavaldson. E com o Pereira. E as crianças adoravam. Aquilo me deu uma sensação de alegria e saber que toda aquela história meio louca terminou bem e que na verdade foi por amor. Talvez o prazer de viver o presente esteja em poder olhar para trás e compartilhar as lembranças. O que seria de nós sem a memória?